Capítulo 563, Round 2, Parte 1. As más notícias. Fria disse, quase prendendo a respiração. É mais provável que seja um trabalho interno. Percebendo seu choque, Lita acenou para ela. Use seu feitiço de diagnóstico e siga minhas instruções. Você pode ver as zonas acinzentadas perto dos cravos e órgãos de como o nome dele. Ele disse assim que Fria fez como instruído. Por que não usar um nome aleatório como Zolgrish faria? O nome dele é Dolut. Solos o repreendeu. Claro que eu posso. Por quê? A resposta dela o surpreendeu um pouco. Você está me dizendo que os notou, mas não sabe o que são? Sim, é uma doença comum. Ela se sentiu muito envergonhada pela lacuna de conhecimento entre eles. Não. É o que resta depois que alguém é torturado com magia e apenas parcialmente curado. Girne não te ensinou nada? Perguntou Lit. Mamãe não é curandeira, como ela se encaixa? Desde quando isso a impedia de ser boa em seu trabalho? Seu pai deu a ela muitas ferramentas para compensar sua falta de magia. Trocamos muitas dicas enquanto estávamos em Yotri. Resumindo, um mago fez isso. Lit apontou para Dolut. Essas são as más notícias. A boa notícia é que você estava certo. Não há grever nem veneno circulando. Alguém está prejudicando as pessoas com magia das trevas apenas para curá-las imediatamente. É por isso que os sintomas variam de pessoa para pessoa. Depende tanto da habilidade do mago quanto de como o corpo da vítima responde. Um simples aceno de mão de Lit restaurou a saúde do jovem. Quando você disse trabalho interno, quis dizer meus homens ou o pessoal da casa? Fria perguntou. Ambos. O culpado só precisa ter acesso ao delicioso aqui e algum sedativo para não acordá-lo durante o processo. Isso explicaria por que não é contagioso e como pode retornar tão rápido. Fria ponderou. O culpado só precisa repetir o processo assim que o curandeiro sai de casa para fazê-los parecer um charlatão. Mas para quê? É para isso que preciso da sua ajuda. Preciso de uma lista de todas as vítimas do Grever e todas as informações que você puder obter sobre a Igreja dos Seis. Afinal, a principal razão pela qual as religiões não criam raízes é porque os curandeiros são bons em seu trabalho. Vou pedir a Vira que aprenda tudo o que puder sobre a Igreja e o Visconde para a lista. Se ele se recusar a ajudar, estaremos por conta própria. No entanto, você é um aventureiro. Pelo que eu sei, você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Nenhum de vocês é meu mestre. Fria graciosamente mostrou a ele a obra-prima de Orion que ela usava no dedo médio enquanto fechava o punho. Você é meu amigo enquanto Crame é um idiota pomposo. Não é difícil para mim escolher um lado, embora duvide que chegaremos a esse ponto. Ela pegou o seu amuleto de comunicação e deu instruções aos membros principais da Guilda Escudo de Cristal para investigarem discretamente sobre a igreja. Não sou especialista, mas enquanto esperamos, posso dar uma versão resumida de seus ensinamentos. Eu escutei suas divagações tantas vezes que entendi a essência. Lita acenou com a cabeça para ela continuar. A Igreja dos Seis prega que no início havia 6 deuses. Cada um deles controlava um elemento diferente e juntos criaram todas as formas de vida de Mogar. De acordo com a Igreja, a energia mundial também vem dos 6 soberanos elementais. Eles também dizem que há muito tempo o mundo estava em paz porque os soberanos distribuíam seus dons igualmente com todos os seres vivos. Então, alguns malfeitores indescritíveis conspiraram para derrubá-los e roubar seus poderes. Eles tiveram sucesso, mas falharam ao mesmo tempo. Os enfraquecidos soberanos caíram em um sono profundo em vez de morrer e a magia como a conhecemos nasceu. De acordo com este culto, os magos são os descendentes daqueles que roubaram os poderes dos deuses. Isto é ridículo. Lit deixou escapar. Como humanos e bestas normais poderiam derrubar deuses? Além disso, como eles explicam o fato de que os magos podem nascer de não-magos? Que bem pôde fazer abandonar a magia? Me bate fria encolheu os ombros. Você tem alguma ideia de quem é o cara com 7 olhos no pôster? A divindade suprema, o pai de tudo.
Cada um de seus olhos se tornou um soberano, enquanto o sétimo se tornou Mogar, concedendo mana a todas as criações de seus filhos. Fria disse: o pai de tudo, En. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Lith como um plano para usar os ensinamentos da igreja contra si mesmo formado em sua mente. Tem certeza de que não é adotado? Fria interrompeu sua meditação. O quê? Por que você diz isso? Não é de admirar que Gloria goste tanto de você. Você está ficando tão alto quanto o papai e sua expressão agora é idêntica da mamãe quando ela está caçando sua presa. Qual é o nosso plano? Primeiras coisas primeiro. Jantar, Lith respondeu e seu estômago gorgolejante concordou. Você está livre hoje à noite? Eu gostaria. Agora que tenho uma ideia do que é um griever, vou levar o crédito por ele com o Visconde e depois disso, vou precisar mudar a programação de detalhes. Tenho certeza de que ele tentará colocar a culpa em meus homens e o pior é que também tenho minhas dúvidas. Por quê? Estou planejando devolver a emboscada. Se eu pegar o cara, posso conseguir novas informações. Caso contrário, vou eliminar um inimigo. É uma situação em que todos ganham. Essa é a coisa mais idiota que você já disse. Se estiverem procurando por você, talvez até saibam que você está aqui. 2 contra 1 é demais para qualquer um. Você precisa da minha ajuda, Fria disse. Vou precisar de você para o segundo ato, com certeza. Primeiro, preciso testar sua força e inteligência. Não se preocupe comigo. Eu não sou mestre do espaço, mas ainda posso piscar para ficar em segurança, se necessário. Deuses, não use meu título da academia. Não posso acreditar que costumava achar isso lisonjeiro, é embaraçoso na melhor das hipóteses. Sério, o que você está pensando? Solos perguntou. Duvido que alguém tão habilidoso como aquele que fez a adaga não tenha inserido um feitiço de rastreamento. Principalmente porque seu efeito de camuflagem torna impossível distingui-lo em meio a armas normais, pensou Lith. E daí? Visão de vida não tem sentido de mana, mas eles ainda podem reconhecer sua assinatura de energia. Se eles virem você perto da adaga, eles ficarão longe ou atacarão juntos. Primeiro, são 2 contra 2. Eles não têm ideia da sua existência e se prepararmos o campo, a velocidade e a coordenação podem fazer a diferença no nível do núcleo de mana irrelevante. Em segundo lugar, eles nunca vão me ver chegando. Como você disse, eles podem reconhecer minha assinatura de energia, mas eu tenho mais de uma, certo? Lith sorriu interiormente. O Visconde Crumb era mesquinho, mas descobriu-se que sua avareza só espalhou fora de sua casa. Tanto o pessoal da cozinha quanto os ingredientes à sua disposição eram de primeira classe, permitindo que Lith e Fria desfrutassem de sua refeição enquanto relembram os velhos tempos. Fazia parte do planos de Fria eliminar os membros mais prováveis do escudo de cristal que trairiam a guilda na primeira oportunidade que tivessem. Não foi difícil identificá-los, já que quase estouravam mais de uma veia sempre que falavam sobre suas especializações, seus sonhos para o futuro ou até mesmo sobre o casal Ernas. Depois do jantar, Lith voltou ao seu quarto e verificou com todos os seus sentidos mágicos se ninguém estava espionando. Então, ele guardou a armadura e assumiu sua forma híbrida antes de se teleportar. Capítulo 564, Round 2, Parte 2. Quando Lith acabava de adquirir sua segunda força vital, ele brincava sobre matar pessoas e colocar a culpa em um monstro de escama negra. Ele nunca teria esperado que chegasse o dia em que ele transformaria a piada em realidade. Lith voou em direção ao distrito comercial. Ele precisava de uma zona isolada para sua emboscada, para ter o mínimo de testemunhas possível. Ele não podia se dar ao luxo de levantar rumores sobre um ser demoníaco aparecendo na mesma cidade que ele. Sua natureza como híbrido era uma faca de 2 gumes. Isso lhe deu uma vantagem contra a maioria dos inimigos humanos, mas tinha que permanecer secreto a todo custo. Era necessário não só para que continuasse sendo uma arma eficaz, mas também por uma questão de sobrevivência. Lith duvidava que Liches como Inxialot ou mesmo o Conselho dos Despertos Humanos o deixassem em paz se soubessem da existência de um novo poder.
Ele tinha certeza disso porque era o que ele teria feito. Ele escolheu o distrito do armazém para seu plano. Que tarde da noite, com a tempestade de neve ainda em curso, não havia ninguém por perto além dos homens da guarda noturna. Lee tirou a adaga encantada de seu bolso, coletou todo o veneno que ainda estava cobrindo-a e então se escondeu o máximo que pôde antes de largá-la em um espaço aberto entre os edifícios. Eu odeio brigas justas, pensou Lee. Contra qualquer outro inimigo, eu deixaria Solos para ficar de guarda na adaga e emboscá-los. Pena que só tenho um anel de camuflagem. Se eu ficar com ele, então aqueles dois descobrirão sua existência, enquanto se eu der a ela, meu núcleo azul será como um raio de sol para sua visão de vida. Se eu estiver certo sobre o feitiço de rastreamento, a única coisa que posso fazer é permanecer perto o suficiente da lâmina para localizar o assassino, mas longe o suficiente para ser confundido com um guarda. Contanto que eu use o anel de Orion, pareço um indivíduo discreto de núcleo amarelo. E quanto a mim? Eu não posso assumir minha forma de manopla. Isso revelaria sua identidade e desafiaria o propósito desta farsa. Solos perguntou quando percebeu que Lee estava lançando apenas alguns feitiços. Havia um limite para o número de feitiços que alguém poderia manter disponíveis. Cada um deles exerceria pressão mental sobre o mago, desgastando seu foco e força de vontade. Eles não tinham ideia de quanto tempo teriam que esperar. Fazer tudo sem pensar significava ficar cansado antes mesmo de conjurar seu primeiro ataque. Salve sua força e lance feitiços apenas quando tivermos uma noção da situação. Tente não chamar a atenção para você, respondeu Lee. A espera acabou sendo tão longa que Lee teve que dissipar até mesmo os poucos feitiços que havia preparado. Ele continuou se movendo pelos armazéns, seguindo o padrão dos guardas por mais de uma hora antes de algo acontecer. Um núcleo vermelho estava voando rápido em direção à adaga. Solos o avisou. Ele não entrou correndo, mas esperou e assistiu de longe, pensou Lee. É evidente que ele foi bem treinado, mas voar usando um feitiço de camuflagem é um erro crasso. Não há como um núcleo vermelho voar. Ele ficou impaciente ou deixou de lado o treinamento. Ele é um idiota. Ou talvez seja uma armadilha para te atrair a céu aberto. Solos apontou. Se você estiver certo, é ingênuo e mal executado. Se ele andasse, eu poderia tê-lo confundido com um guarda até que fosse tarde demais, enquanto voando ele se tornou um alvo fácil. A menos que ele seja a isca e seu companheiro seja o caçador. Solos não conseguia acreditar nos níveis de paranoia que ela havia alcançado. Parecia que os maus hábitos de fato eram transmitidos. Como Lee havia previsto, a adaga encantada tinha um dispositivo de rastreamento. Isso alertou Kieran no momento em que deixou a dimensão do bolso. O assassino havia chegado ao distrito do armazém o mais rápido que podia, sentindo o cheiro da armadilha a quilômetros de distância. Seu problema era que, embora soubesse que havia uma armadilha, ele não conseguia encontrá-la. Não havia nada mágico perto de sua adaga, nenhum arranjo ao redor da área, e apenas humanos fracos patrulhavam a área. Sempre que avistavam humanos de núcleo amarelo, Kieran verificava sua assinatura de energia para ter certeza de que não era o Ranger, mas mesmo depois de mais de uma hora, a área ainda estava silenciosa. Droga! Ele não pode ter deixado cair minha lâmina aqui sem um motivo. Esperei tanto que agora não tenho mais tempo. Se eu não imprimir a lâmina com mana a cada 2 horas ou armazená-lo em um item dimensional, ele explode. Aquele meu mestre estúpido tem tanto medo de que outros roubem seus segredos que sua segurança chega perto da insanidade. Ele pensou. Para piorar as coisas, apenas Deraniel o acompanhou para recuperar a adaga perdida. Os outros membros do grupo o culparam por sua façanha solo e além de rir de suas despesas, eles não fizeram nada para ajudar. Até mesmo Deraniel teria dado a ele o dedo em vez da mão se não fosse o fato de seus mestres serem bons amigos. Ele estava seguindo Kieran à distância graças ao seu espelho de vigilância, pronto para teleportar ao seu lado se necessário. Era um item encantado que lhe permitia ver tudo nas proximidades de seu transmissor, um pequeno alfinete que Kieran usava sob seu manto de camuflagem. Quando o assassino estava prestes a alcançar sua lâmina, Lee tirou uma varinha de sua dimensão de bolso.
Então, ele o quebrou ao meio antes de jogá-lo dentro de um portal, levando diretamente ao lado da arma encantada, junto com um feitiço zumbido. Embora não tenha produzido nenhum som, a explosão seguinte enviou a arma voando contra seu dono. O flash repentino cegou Daniel e Kieran, então nenhum deles pôde ver um segundo portal se abrindo acima da cabeça do assassino, nem Lita emergindo dela. O florete em sua mão investiu contra o braço direito de Kieran, mas ele reagiu infundindo-se com a magia do ar e conseguiu evitar o ataque, apesar de ser cego. As escamas negras cobrindo a boca de Lita se abriram enquanto ele soprava uma torrente de chamas contra o inimigo. O fogo azul devorou o traje preto, revelando várias auras sobrepostas. A aura de camuflagem foi a primeira a cair, permitindo a Solus distinguir seu pseudonúcleo. Ok. Esse cara tem um núcleo cianos brilhante, uma destreza física ligeiramente inferior à sua e a adaga enfiada em seu peito. Ela sorriu maliciosamente, feliz por ter deixado veneno suficiente no reaver caso algo assim acontecesse. A armadura dele tem uma barreira defensiva, uma aura de relógio e algo que me lembra da guarda total. Eles foram organizados de forma que a função de camuflagem cobrisse todos eles. Bastardo sortudo. Eles pensaram em uníssono. Guarda total era um dos feitiços mais úteis que o mago cavaleiro tinha. Ele criou uma aura azul esférica com um raio de 1,65 metros ao redor do mago. Graças à guarda total, um cavaleiro mago não tinha pontos cegos. O que quer que entrasse na esfera seria detectado, permitindo que eles contra-atacassem e se esquivassem com precisão cirúrgica, mesmo sem olhar. Foi assim que ele reagiu tão prontamente ao meu teleporte mais cedo. A maior desvantagem da guarda total é que ele o transforma em um letreiro de neon, mas a aura de camuflagem resolveu o problema. Eu preciso colocar minhas mãos nessa coisa. Continua no próximo vídeo.